Um grande dilema que o ser humano tem a vida inteira. Como será que Deus pensa? Às vezes as pessoas podem estar se perguntando para si mesmas: o que eu devo fazer para agradar a Deus? Como é que será que está os pensamentos de Deus em relação à minha pessoa e o que fazer para agradá-lo? Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre isso, as questões que mais intrigam o ser humano a respeito de como pensa Deus. Quem nunca se perguntou um dia o que será que Deus está pensando, o que passa pela cabeça de Deus, o que devo fazer para agradar a Deus? Como será que Deus pensa através dos meus comportamentos, através do que eu faço? Como será que Deus pensa em relação à minha existência? O que Deus pensa para mim? Como agradar e conciliar os meus pensamentos com os pensamentos de Deus? Vamos entender sobre isso nesse vídeo. Será que existe uma maneira de entrar nos pensamentos de Deus, tentar pensar como Ele, se colocar no lugar dele? Existe um jeito para fazer isso? Sim. Deus nos permitiu se colocar no lugar dele de uma maneira a qual você conseguisse entender o que ele pensa. Sim, ser pai, ser mãe. Mas pai que é pai e mãe que é mãe. O pai que é um pai de verdade e uma mãe que é uma mãe que cumpre com as suas obrigações de mãe, eles conseguem se sentir e pensar como o nosso Deus pensa. Essa é a grande oportunidade que Deus deu para você e para mim de entendermos como ele pensa. Tenta pensar como Deus. Um pai, ele gosta de ver seus filhos brigando. Um pai gosta de ver um filho em desobediência a respeito dos preceitos bons que ele te ensina. Ah, mas eu não consigo pensar como pai, como mãe, eu nunca vou querer ter filhos. Mas se você é filho, então você não nasceu de um ovo. É necessário você entender que se você é filho, você já vai conseguir também pensar como seu pai e a sua mãe pensam. Você tem uma intimidade com seus pais. Você sabe o que eles pensam através da convivência. Ou se você não tem pai por convivência ou mãe, você conhece alguém que tenha pai, que tenha mãe, algum amigo ou amiga, e você começa a entender como o pai do seu amigo ou o pai da sua amiga pensa. E ali você já consegue entender como o próprio Deus pensa em relação aos filhos. Um filho, ele vai conseguir entender o que o pai pensa terreno. E assim ele consegue interpretar o como Deus pensa. E se você que é pai e mãe, fica mais fácil ainda. Você entende como é ser pai, quais são as dificuldades que um pai tem em relação ao filho e o que verdadeiramente um pai quer para o filho. Primeiro comportamento de um pai. Um pai, ele não gosta de se dedicar a um filho e o filho adorar o tio. Logo, um pai, ele deseja que, cuidando do seu filho, se dedicando ao seu filho, esse filho venha a ser recíproco com ele e se dedicar também ao pai. De tudo que você fez para poder ajudar seu filho nessa vida, de todas as coisas que você se abdicou, lutou, buscou para poder ajudar seu filho simplesmente, eu gosto do meu tio. Bom, assim nós conseguimos entender que Deus também não vai gostar. Ele se dedicando a você, te dando todo o suporte para você ser uma criatura, um ser humano decente, bom, te dá um suporte para você viver uma vida boa, digna, e aí você pega e adora outro Deus, ou adora uma imagem, uma escultura, ou você adora o tio, uma pessoa à parte, você idolatra, mas você não consegue olhar para Deus como Criador, como seu próprio Pai e como Ele merece. Deus mesmo que te deu a vida, para cada um, Ele tem um amor diferente. Para cada ser humano, Ele tem um tratar diferente. Mas Ele é Deus, Ele é Pai. Aí você consegue olhar para Deus
mediante a essas circunstâncias de criador, de pai, e olhar para o seu tio que nem deu a vida por você, que nem é o seu criador, e agradar mais a ele e idolatrar ele? Será que o seu pai, ou você como pai e mãe, você gostaria de isso? Será que você como pai, você como mãe, você gostaria disso? Não. Será que Deus gostaria de, mediante a tudo que Ele fez por você nessa vida, entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, em João 3,16, como está escrito, se abdicou do seu Filho perfeito para poder salvar você do inferno, e mesmo assim você olha para o seu marido, para o seu filho, para o seu primo, para a sua prima, para o seu namorado, para o seu noivo, idolatra essa pessoa e você acha que Deus está gostando disso. A palavra de Deus diz que nós não podemos idolatrar nada nem ninguém, porque somente Deus é digno de toda honra e de toda glória. Mas tem pessoas que idolatram filhos, marido, esposa, noivo, noiva, e não percebe que isso causa uma divergência numa criatura para com o seu Criador. É necessário você entender que ninguém é digno de honra e glória, a não ser que Deus não divide a glória dele com ninguém. Até porque Deus, o amor de Deus, ele é diferente. O amor de Deus, ele está acima de qualquer coisa. E Deus, ele importa sim que você não largue ele por qualquer coisa. Tem gente que está num relacionamento já larga Deus. Tem gente que porque perde um relacionamento já larga Deus. Porque na verdade essas pessoas elas só estão adorando a Deus, idolatrando a Deus e achando assim o máximo servir a Deus, porque elas não passam por dificuldades. Porque a primeira dificuldade que acontece na vida dessa pessoa, ela já abandona Deus. E Deus não quer isso. Porque namorado, noivo, é hoje. Amanhã talvez não seja mais. Pai e mãe não. É para o resto da vida. E é por isso que Deus nos permite pensarmos como Ele através de sermos pai ou mãe. Ou mesmo sendo filho, você consegue interpretar a vontade do seu pai, entende o que Ele quer é o melhor para a sua vida. Fazer de um ser humano cantor, ator, ídolos, como eles dessem a vida por você, te ajudassem em alguma coisa. Um cantor só canta lá em cima porque você está pagando. Em cima do palco ele está ali, mas é porque você está dando dinheiro para eles. Ou uma atriz, um ator, idolatra aquela pessoa como se aquela pessoa fizesse algo por você. E você sendo assim, automaticamente, você traz ciúme para seu pai da sua casa, o seu pai terreno, e traz um ciúme para sua mãe. Imagina, você tem um filho que te trata mal, você é um filho que trata mal seus pais. Você acha mesmo que você coloca lá uma faixa estampada na cabeça, vai pro show do Wesley Safadão, Wesley Safadão, eu te amo, fulano de tal, eu te amo. E aí você chega em casa com essa faixa e trata mal seu pai e sua mãe. Você acha mesmo que ele vai olhar para essa faixa na sua testa e vai dizer o que dessa pessoa? Odeio esse cantor que meu filho idolatra, que meu filho ama. Por quê? Seu pai dá de tudo por você, faz de tudo por você, te dá comida, te dá casa, te dá instrução, paga seu colégio, paga seu plano de saúde, muitas das vezes te dá até um carro, te dá até dinheiro mesado, e você idolatra uma pessoa de fora, que é um cantor que está lá em cima do palco, recebendo dinheiro, porque senão ele não cantaria para você. E o seu pai ou sua mãe que tanto cantou canções de ninar para você dormir, quando você foi cair te segurou, quando você se ralou pela primeira vez, cuidou das suas feridas. Aí você acha que pai vai gostar de ver um filho idolatrando uma pessoa que nunca fez nada por ele. Um marido que e nunca fez nada por ele, por ela, exemplo. Ou uma esposa que também não faz nada por ele, que nem faz uma comida, que nem cuida do marido, um marido que não dá o suporte necessário para sua esposa. Aí o pai e a mãe vão olhar e falar assim, poxa, eu dei de tudo na minha vida, me matei de trabalhar para poder dar o melhor para minha filha idolatra o marido dela que não faz nada por ela. É assim que Deus pensa. Deus, ele fala, eu fiz de tudo por esse meu filho, mas ele olha para mim como se eu não fosse nada.
Ele sabe idolatrar pessoas, mas não sabe olhar para mim como um olhar de Deus, de Pai, de Criador, com um olhar de amor. Você não consegue adorar a Deus na simplicidade do amor, da palavra do Evangelho que te ensina a adorar. Deus, ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Mas você idolatra pessoas. Você consegue idolatrar quem somente você vê, mas você não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade. Você não tem essa cobiça de amar a Deus. E Deus, ele olha para você com um olhar de tristeza, porque pessoas que nunca fizeram nada por você merecem o seu carinho, o seu amor, a sua idolatria. Não merecem. Às vezes tratamos tão bem alguém que não fez nada por nós. Noivo, noiva, marido, namorado, esposa, não tirando a importância de um bom marido, a importância de uma boa esposa. Mas aqui a gente está tentando entender como Deus pensa. Porque as pessoas que estão ao nosso redor hoje estão, amanhã pode não estar. O marido que você tanto idolatra, a esposa que você tanto idolatra acima de Deus, como se ele fizesse você, desse a vida por você. Essa pessoa pode ser hoje seu marido, sua esposa, mas amanhã pode não ser mais. Mas Deus vai estar lá no mesmo lugar te aguardando. Repito, pai que é pai e mãe que é mãe, que muitas das vezes você, como filho, só traz desgraça para seus pais e só pratica o mal com eles, de certa forma, eles vão preferir se afastar de você. Assim como Deus se afasta de nós, quando nós praticamos o mal, somente o mal, contra as pessoas que estão talvez ao nosso redor, ou contra o próprio Deus, ignorando ele, tratando bem quem está do seu lado no momento, ignorando a presença de Deus, você não está nem aí para Deus, o que ele pensa, o que ele deixa de pensar. Dane-se se ele deu a vida por você, dane-se se ele faz algo de bom para você. Para mim não me importa o que Deus pensa ou deixa de pensar. Lembre-se, assim como você trata Deus e assim como você trata tão bem as pessoas, entenda que um dia essas pessoas podem sair do seu lado e Deus vai continuar te aguardando. Você olhar para ele e dizer: Pai, obrigado por você ter me aguardado no momento da minha ignorância, no momento da minha burrice, e hoje eu consigo entender o quão grande és tu na minha vida. Eu te recebo como meu verdadeiro Pai, como verdadeiro significado de vida para mim. E eu te peço perdão por tudo que eu fiz de errado, por ter ignorado a sua presença, enquanto estava tomando conta de mim, olhando por mim, e eu não estava nem aí para o Senhor. E mesmo assim, você ignorando a presença de Deus, você não está nem aí para Deus. Em todos esses momentos, Deus, ele nunca deixou de ser Deus na tua vida. Assim como seu pai e sua mãe nunca vai deixar de ser pai e mãe na sua vida. E ele nunca esqueceu você. Porque a palavra de Deus diz, Isaías 49:15 diz assim: o Senhor responde: será que uma mulher pode esquecer o seu filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. 16. Eis que eu gravei você nas minhas palmas. Algumas traduções dizem que eu escrevi o seu nome na palma da minha mão. Ainda que uma mãe e um pai venham até esquecer de você, Deus, ele nunca se esquecerá de você em momento algum. Se inscreve nesse canal, deixa seu like, compartilha nas redes sociais, no WhatsApp. Tem pessoas que estão precisando de uma palavra. Ative o sininho para toda vez que a gente fizer um vídeo, você ser lembrado de que está um vídeo novo no nosso canal. Deixe nos seus comentários o que você quer que eu traga aqui de uma palavra, de um estudo, para a gente se ajudar. Tá, irmãos? Ajuda esse canal a crescer, essa corrente do bem, essa corrente de esperança da palavra, para que pessoas sejam atingidas pelo Evangelho e assim Deus seja propagado a mais pessoas. Vai, compartilha aí, ajuda esse canal.